Então, quero dar bom dia a todos. É uma alegria enorme a realização desse evento. Eu sou Nair Prata, diretora científica da Intercom, e nós estamos realizando a retomada do Café Intercom, um evento muito tradicional, realizado há muitos anos pela Intercom, que é a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Nesta retomada do Café Intercom, nós escolhemos o sábado pela manhã, que é um dia e um horário bastante emblemático para todos nós, que era o horário e o dia preferido pelo nosso queridíssimo e saudoso professor José Marques de Mello para realizar as reuniões lá no Centro Cultural José Marques de Mello, em São Paulo. Então, nós escolhemos esse dia e esse horário e as pessoas que estão aqui conosco para um encontro que é científico e fraterno ao mesmo tempo, porque essas coisas para nós estão imbricadas, não há como separar uma coisa da outra. E vocês vão ver, quem está nos acompanhando aqui pela sala do Zoom e quem está nos acompanhando pelo Facebook, que esse é um encontro que tem essas características. Pessoas, pesquisadores de comunicação de todas as partes do país e que estão ligadas fraternalmente à Intercom, tendo como eixo o professor José Marques de Mello. Neste mês de junho, nós temos duas celebrações com relação ao professor. O aniversário do professor e o falecimento dele há 2 anos. Para nós, esse evento não é um evento de tristeza, mas um evento de celebração, porque o legado que ele deixou é tão grande que nós ainda somos e vamos ser profundamente impactados por todo o trabalho dele, pelo pensamento dele, pela obra que ele deixou. Então, é com grande alegria que nós abrimos esse evento, vamos conversar com pessoas queridas, pessoas muito ligadas ao professor. Eu não fui orientanda do professor, como muitos que vão falar aqui hoje, mas estudei nos livros dele e depois, quando eu conheci, imediatamente eu fui abraçada por ele e passei a participar desse grupo que seria assim, de orientandos dele, sem ter sido orientanda oficialmente dele. Então, é com grande alegria que nós abrimos esse evento hoje. Dou as boas-vindas a todos que estão aqui, que nos acompanham pelo Zoom, que nos acompanham pelo Facebook. Gostaria de pedir aos participantes aqui do Zoom que ficassem com seus microfones desligados, porque senão começa a entrar ruído de ambiente, cachorro, caminhão, etc., e aí pode atrapalhar um pouquinho o nosso encontro. E quero falar que o nosso espaço está aberto para perguntas. Quem quiser fazer perguntas pelo Zoom ou pelo Facebook, fique completamente à vontade para fazer a sua manifestação, que na medida do possível nós vamos trazer essas perguntas aqui para serem respondidas. Não vamos fazer palestras aqui hoje. É um encontro, é um bate-papo, é uma reunião, é um colóquio, como a professora Margarida Kunsch falou há pouco conosco. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse evento que nós chamamos de Conexão e Investigação Permanente. Então, sejam todos bem-vindos. Eu quero passar a palavra, então, à professora Sônia Jaconi, que é diretora administrativa da Intercom, que vai dar mais detalhes deste evento especificamente. Um grande abraço a todos e sejam bem-vindos e participem conosco. Obrigada, Nair. Bom dia a todos, bom dia a todas que nos acompanham neste momento aqui na sala, né, pelo Zoom e também no Facebook. Dá assim, muito caloroso a todos os que se inscreveram, a todos os não palestrantes, né, aqueles professores que aceitaram o convite para conversar hoje com a gente, porque é um momento de bate-papo. Muito obrigada pela presença de vocês. A gente sabe que o tempo de todos é muito corrido, mas separaram esse momento aqui hoje, né, para a gente estar junto e também para a gente falar um pouco do trabalho
do professor Marques de Mello, que já foi feito, né, as contribuições dele, mas principalmente mostrar a continuidade, né, como tem aí no título do nosso evento de hoje, permanentes, né? Conexão, por quê? Porque o professor Marques, ele tinha essa característica muito forte de estabelecer conexões entre as pessoas, de estabelecer conexões entre as pesquisas, entre os estudos das pessoas, e a cátedra era um espaço para isso, né? Essa conexão. E a investigação, porque ela está sempre acontecendo, a gente estava sempre buscando, estava sempre incentivando as pessoas a investigarem o campo da comunicação tão caro para ele e tão caro para nós. Então, a Cátedra de Comunicação e Informação Intercom José Marques de Mello, ela iniciou formalmente este ano. É um projeto da diretoria executiva, que está à frente o professor Giovandro, de estabelecer uma cátedra na Intercom. Essa cátedra, então, ela está estabelecida, ela está concretizada e nós já começamos a trabalhar a cátedra com eventos, como vocês estão acompanhando aí, uma série de lives Intercom, que está indo muito bem. Os grupos de pesquisa apresentaram sugestões, nós estamos já indo para o final dessa série. É uma série com 19 encontros, e agora nós estamos também promovendo o Café Cátedra Intercom. Ele mudou um pouquinho o nome, porque era Café Intercom, e nós incluímos agora, né, Nair? Café Cátedra Intercom, que, como a Nair já apresentou, um evento tradicional, e que agora a gente trouxe para a cátedra e a gente vai promover eventos, encontros, como o professor Marques fazia. Escolhemos a data de hoje, né, o sábado, porque era uma data, hoje, especificamente hoje, dia 20 de junho, é uma data que marca a morte, a partida do professor Marques, é sábado, e aí a gente, então, dá início, né, a retomada, reinicia, aliás, o Café Intercom. Sejam todos bem-vindos, obrigada. Só falando que esse evento teve como colaboração de ideias, né? Eu conversando com o professor Rodrigo Gabriotti sobre outros projetos, e ele, né, falou, professora, vamos fazer uma live, né, essa semana. Eu falei, vamos lá, Rodrigo, que é isso que as conexões permitem, né? Quando a gente está junto, a gente está dialogando com as pessoas, as ideias aparecem, elas o tempo todo elas estão aflorando. Então, muito obrigada, professor Rodrigo Gabriotti, e a todos que aceitaram o convite para estar hoje aqui com a gente. Certamente será uma manhã muito bacana. A cátedra está aberta para receber propostas de eventos, propostas de pesquisas. Vamos formar um grupo coeso, que era como o professor gostava, para a gente avançar, para a gente pesquisar, para a gente estudar, para a gente promover os diálogos. Então, muito obrigada. Eu só queria rapidamente compartilhar com vocês a página da Cátedra Intercom, que está lá no site da Intercom. Eu vou compartilhar a tela e vocês confirmem comigo se vocês estão visualizando. Estão todos visualizando a página? Sim. Então, olha, na página da Intercom, nós criamos lá uma janela chamada Cátedra Intercom, onde fala dos objetivos da cátedra, né? Fala sobre o nosso patrono, o professor Marques de Mello, tem uma biografia sobre ele, a história do professor Marques, né? Que depois vocês podem acompanhar. Qual é a prioridade dessa cátedra? Eu só estou apresentando para vocês lerem depois com calma, não vou fazer isso agora para não tomar tempo. Os objetivos da cátedra estão ali. É lógico que tudo que está aí, ele pode ser alguma coisa acrescentada, porque é tudo muito novo, né? A cátedra está novinha, então algumas coisas podem ser alteradas, mas basicamente é isso. Teve a participação de toda a diretoria executiva, à frente o professor, mais uma vez, Giovandro, os objetivos, né? E aí, lá nos objetivos, fala de mobilidade, fala de aproximação, fala de conexão entre os pesquisadores, de abraçar os estudantes, as pesquisas, né? Os objetivos específicos a médio e longo prazo, as atividades que a Intercom vai promover
promover, que já está promovendo, o público-alvo, né? A transferência de conhecimento que é feita pela rede Intercom, de universidades, de entidades, de ONGs, e tem uma equipe inicial, por quê? Porque essa equipe começou a organizar, mas a gente quer expandir e deixar ela ainda maior. Então, é só para vocês terem o conhecimento e buscarem mais informações. Tem todas as lives gravadas desde quando começou, né? Para os estudantes pesquisarem, né? Os vídeos, os professores. O Café Cátedra já está aí, inclusive com esse evento de hoje. O Fórum Ensicom está dentro da cátedra, o professor Robson Bastos vai falar. E o Centro Cultural, que acaba abarcando, né? Dentro ali da nossa cátedra, porque está fechado no momento. Não dá, né, para a gente ir lá, essas questões todas da pandemia, mas o que acontecia no Centro Cultural, a gente está trazendo para dentro da cátedra. Tudo bem? Então, eu queria apresentar isso para vocês e vou deixar agora com o professor Giovandro, que irá falar um pouco mais sobre a cátedra e o que mais ele desejar. Muito obrigada e nós estamos aqui. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Já que Sônia falou da cátedra, eu vou falar do que desejar. Então, nesse momento, realmente eu queria agradecer, né, primeiro a própria iniciativa. Quem deu o primeiro chute na bola foi a professora Sônia, né, colocou para a diretoria. Então, quero muito agradecer por ter proporcionado este momento, né, em nome de toda a Intercom. Como abordar? Eu estou aqui lembrando quando o Darcy Ribeiro, alguém que o professor Mello gostava de citar muito, estava bem doente, ele pediu para conversar com o Frei Beto e Leonardo Boff. O Beto estava viajando, estava na África, Leonardo foi no hospital. E aí ele perguntou, me fale um pouco dessa coisa que vocês acreditam, de outra vida e tal. Aí o Boff falou, olha, a vida é como a lagarta e a borboleta. A gente muitas vezes essa introdução aí, porque esse encontro é essa vida da borboleta José Marques de Mello presente entre nós, né? Então, me faz sempre lembrar esse episódio do Mello, do Darcy Ribeiro, com Leonardo Boff, né? E queria destacar um outro aspecto, eu acho que a nossa entidade Intercom tem, né, que eu gosto de ressaltar, que outro dia tinha alguém criticando na internet, tem um tempinho que nós fazemos culto à personalidade. Não. Eu acho que a Intercom é uma entidade que sabe e cultiva a relação entre as gerações. E falar como Isaac Newton, quando for elogiá-lo, ele falou, não, vocês não devem me elogiar, vocês devem elogiar aqueles grandes que nós estamos hoje apoiados sobre os ombros deles, né? Então, é essa a construção da ciência, né? Como a gente faz essa conexão, né? Passado, presente e futuro, e essa relação. Isso vai lembrar um outro intelectual, que foi Humberto Eco. Quando nós criamos uma entidade, ele ia dar a palestra de abertura, e ele não pôde vir, mas ele gentilmente gravou um vídeo. E a última pergunta feita por Veron a ele foi a importância da amizade na construção da ciência, né? É um pouco isso, que, né, é um lugar cheio, muitas vezes, de ego, mas que tem também eivado no interior, né, da produção científica essas relações fraternas que são fundamentais, né, na construção da ciência. E eu queria lembrar sempre esse aspecto do que semeou o professor Mello, né? Saber trabalhar na diversidade, né? Saber articular diferentes gerações, né? Na pesquisa científica. E vou citar outros dois aqui que falaram isso aí. Foi uma vez no nosso congresso de Curitiba, numa conversa com Muniz Sodré e Antônio Fausto Neto,
eles falavam isso aí. A Intercom é a única entidade que sabe trabalhar com as diferentes gerações, né, de pesquisadores e se colocando ambos muito à disposição, né, da nossa entidade. Eu acho que isso aí tem muito a ver também com o espírito do professor Mello, né? E vou dizer uma outra coisa que é muito presente. Eu acho que essa diversidade que o Mello fomentou representa um pouco a atual diretoria, né, que ele teve bastante presente, cultivando essa diretoria, e a seguinte também, essa que nós estamos hoje, né, com a chapa, que mudou muito pouco, foi basicamente só aqueles que falaram que estava muito cheio, que tinham que sair e tal, foi essas mexidas que foram dadas, né? E eu queria lembrar muito esse espírito do Mello de buscar trabalhar na diversidade, sobretudo no momento onde a intolerância está muito forte em nosso país. Eu acho que a nossa entidade deve ser uma semente, né? Deve ser um ponto de contradição para isso que estamos vivendo. O exercício de saber trabalhar na diversidade. Eu acho que isso aí é fundamental. Isso me faz lembrar uma outra coisa. Até lembrei de você, Silvia. Logo depois o professor Mello faleceu, teve uma liderança do campo aí da comunicação que perguntou com quem iria ficar o espólio do professor Mello. Eu falei, com a viúva e a família. Mas eu sabia que a pergunta era outra. Tipo assim, vocês vão se engalfinhar dentro da Intercom, né? Agora pós-Mello. Aí eu brinquei, eu falei, deixa eu falar, não, vai ficar com a viúva. Então, eu queria né, fazer esse destaque. E a cátedra? Eu vejo que ela tem a contribuição, né, de diferentes diretorias. Eu queria dizer, talvez ficou num sentido embrionário, mas eu diria que algumas iniciativas na história, elas foram importantes, né? Eu queria lembrar aqui que o Colégio Brasilianista é uma perspectiva já é um embrião, ou botar uma das raízes dessa iniciativa. Então, né, a partir do Colégio Brasilianista, né, vários que estão presentes aqui devem lembrar, nós já sentamos lá no Centro Cultural José Marques de Mello e começamos a traçar, né, a importância, né, de cursos, né, já tínhamos do pós-doutorado, né, como nós poderíamos articular. Então, de uma certa maneira, queria lembrar isso aí. Na diretoria retrasada, pensou-se também, na época que o BRICS estava em evidência, formar o CIP, Centro Internacional de Pesquisa Intercom, né? Foi nesse momento que surgiu também o Colégio Brasilianista, aí criamos uma sinergia em torno, né, do colégio. Então, só para evidenciar que, né, ao longo da história teve essa preocupação, né, da Intercom em desenvolver seu braço educacional, vamos dizer assim, de uma maneira mais centrada em cursos, em atividades como o Café Intercom, né, agora a Carta Intercom, né, que vai nesse sentido, né? E como dentro dela nós poderemos articular, né, isso aí, o presente, passado e futuro, que é tão fundamental na construção científica. Eu sei que meu tempo está se encerrando, mas só queria destacar que a cátedra pode ser um lugar privilegiado da contribuição da Intercom a uma análise crítica da comunicação, um serviço da nossa entidade, né, para o campo comunicacional. Eu falo campo comunicacional no sentido a destra e a dinta, né, como dizia no velho latim, né, a contribuição interna, mas também a contribuição das suas conexões, por isso o tema aí também, com outras áreas, né? Por isso que a nossa entidade fala, né, tem como comunicação
no seu nome, mas também a interdisciplinariedade, né? Então, eu vejo que a cátedra tem nessa perspectiva. E uma investigação, essas conexões de uma investigação permanente, eu queria destacar dois rapidamente. Desculpa aí, gente. Rapidamente, eu queria destacar dois aspectos da pesquisa do professor Mello, né, que eu vejo que ela é tão permanente, tão presente. Uma é essa preocupação da comunicação e cidadania, né? Desde os resgates que ele faz alguns textos, né, da história do Brasil, né, desde falando no século que existiu Colombo e Gutenberg, como o Brasil estava, na época, tão desprovido de democracia e desse debate, dessa circulação. Então, como isso aí é tão presente hoje, também a gente pensar na cidadania em nosso país, né, tendo toda essa diacronia, essa perspectiva. E outro é a preocupação que ele teve com esse complexo de inferioridade, né, sempre afirmando, aqui é um lugar de reflexão também, não só de você ter a reflexão alheia sendo reproduzida aqui, mas como é importante, né, esse lugar ser um lugar genuinamente também de reflexão, né? Como transformar esse complexo de inferioridade, né, do colonizado, também, como alguns textos ele colocava, num complexo, né, de igualdade, numa relação mais simétrica com os nossos pares de outros continentes. Então, eu queria destacar e espero, né, que com essa contribuição coletiva, a cátedra poderá, né, oferecer, né, sua contribuição, a contribuição da Intercom ao campo da comunicação, numa reflexão crítica e ajudando cada vez mais, né, o nosso país na consolidação da democracia, na construção da cidadania, né, que é tão fundamental, né, olhando, né, essa imensidão de país e também toda a importância que temos na articulação com a América Latina, com a África, né, com a Europa também, né? E então, que foi sempre essa preocupação muito forte do professor Mello, haja vista a LAIC, Lusocom, Sopcom, todas essas entidades, né, muito próximas à nossa entidade. Obrigado. Obrigada, Geovandro. Passamos, então, agora a palavra para a professora Margarida Kunsch, que é a presidente do Conselho Curador da Intercom. Professora, bom dia, a palavra é com a senhora. Bom dia a todas e a todos. Primeiro, eu quero parabenizar, né, a Sônia e a Nair pela coordenação desse encontro, que eu considero assim, muito importante, essa continuidade, e dizer que essa data, né, ela é muito emblemática. Né, nós estamos aqui celebrando, né, celebrar, eu acho que é uma palavra meio dura para você celebrar uma memória, mas eu acho que é celebrar mesmo, pelo que vocês já falaram, né, esses 2 anos que o professor José Marques de Mello nos deixou, mas que continua presente. Continua presente por quê? Pelo legado, né, o grande legado de contribuição que ele nos deixou para o campo, né, das ciências da comunicação, não só no Brasil, né, mas numa perspectiva internacional, particularmente, né, para a América Latina, né, ele criou, né, essa escola latino-americana, um papel fundamental na questão da ibero-americana, e então todo esse trabalho dele, que não se limitou à sua especialidade no campo do jornalismo, isso sempre me chamou muita atenção. A preocupação dele foi realmente com o campo da comunicação como um todo, né? Se preocupou muito com isso e sempre procurando defender as ciências da comunicação, seus avanços, né? E a sua consolidação no país. Então, eu acho que todos nós, né, da Intercom, nós temos uma missão,
que é dar continuidade, né, a todo esse trabalho de pesquisa e, ao mesmo tempo, de defesa, né, do campo. Eu sempre tenho isso assim como uma meta ainda que nós não conquistamos, que é fazer com que o campo da área de comunicação constitui no país, no conjunto das ciências sociais aplicadas, né, uma grande área, como é direito, administração, porque nós já chegamos no patamar, né, de número de cursos de graduação, de pós-graduação, de produção científica. E então eu acredito que isso é uma batalha que certamente nós temos que enfrentar. Como isso é possível? Por meio de uma pesquisa, né? Contínuas pesquisas geradas nos cursos, nas nossas universidades, nos grupos de pesquisa, e sendo que difundida e articulada muito mais pelas entidades científicas, né, na área de comunicação. Eu pude vivenciar desde a Intercom, já no início dos anos 80, quando fui convidada por ele e pela professora Ana Maria Fadu para integrar a Intercom. Então, eu pude perceber que o papel central das entidades científicas nessa articulação e em todo esse trabalho, né, em defesa do campo. É o espaço por onde as entidades, os pesquisadores podem apresentar trabalhos, né? Sobretudo na época em onde as universidades não tinham que ficar muito caladas na época da ditadura, era na Intercom que elas tinham espaço para o debate e defesa, né, das minorias, né, das classes subalternas. Basta olhar os livros, os primeiros livros da Intercom. E hoje nós estamos acompanhando, né, o papel da nossa presidente da Federação Brasileira das Associações Acadêmicas e Científicas de Comunicação, SOCICOM, da Ana Regina, como está sendo importante a liderança da SOCICOM, né, frente a tudo que está acontecendo no país, juntamente com a área das humanidades. Só para reforçar, né, então, um dos ensinamentos, né, que eu aprendi muito com o professor José Marques de Mello foi justamente esse esforço coletivo, voluntário, um trabalho público, né, eu diria até de uma prestação de serviço público que você desenvolve para as entidades. E eu participei ativamente com ele, tanto na Intercom, né, continuo participando, como também na criação de entidades internacionais, no caso da SOCICOM Nacional, na reconstrução da LAIC, que nós estivemos juntos, né, desde os preparativos, eu como presidente da Intercom, que no caso agora contar toda a história, depois juntamente também com a professora Imaculata, na criação da Cibercom, depois com Fibercom, ou seja, o professor sempre se preocupava muito em defender que a nossa área teria que mostrar para o mundo que a produção em língua portuguesa, em língua espanhola, ela tinha, né, o seu conjunto de obras que precisaria ser reconhecida, né, reconhecido pela comunidade internacional. E então, daí a sua preocupação constante, né, com as entidades. Outro ponto que eu gostaria de destacar, e também eu acho que é uma coisa que me chamou a atenção na minha trajetória, foi a importância de sempre construirmos o estado da arte,
da produção científica do campo. Haja visto todo o esforço, né, na produção de obras de referência, né, e a Intercom tem uma história que ela precisa ser resgatada com relação às obras de referência. Os antigos boletins, tudo isso começou nos antigos boletins, onde já havia um encarte que falava, que registrava os lançamentos, uma bibliografia. Depois, nas revistas, idem, né? Eu cheguei, inclusive, fazer toda uma pesquisa com bolsista, a produção científica nos anos 80. Então, e a Ana Maria pode falar muito bem, nosso trabalho todo em relação, professor Marques, com relação ao Porticom, né? Então, a questão que eu vejo, eu acho que isso aí a Intercom precisa ativar e dar continuidade. E nós temos aí, temos as divisões temáticas, temos os grupos de pesquisa, que eu acredito que por um trabalho de uma pesquisa, né, coletiva, daria para reunir esse conjunto do estado da arte do campo. Isso é muito importante, até para nós termos um mapeamento, né, do que vem sendo produzido. Particularmente na minha área, eu tenho continuado, né, fazendo a pesquisa, e a gente tem mapeado toda a produção científica em comunicação organizacional e relações públicas, né? Então, eu acho que se é para deixar uma mensagem, eu acho que é um resgate que nós, enquanto Intercom, né, batalhar para que a gente realmente, a área de comunicação seja uma grande área no país, junto, né, nas ciências sociais, e também revigorar, revitalizar o Porticom como centro de documentação e com obras de referência para servir a toda essa nova geração que vem surgindo, né? E como ponto de referência para pesquisas novas, pesquisas que tem que surgir pesquisas inovadoras, né? Não repetir. Muitas vezes a falta de referência, de obras de referência, a falta leva as pessoas a ficar reproduzindo, né, estudos que já foram feitos, né? Então, eu acredito que é necessário a nós, enquanto Intercom, pensarmos em projetos que tem que ser um projeto coletivo, né? Porque não é uma coisa fácil, mas que a gente possa, então, contribuir. Eu acredito que o professor Zé Marques de Mello seria uma das preocupações dele, dar continuidade nesse grande levantamento, né, da produção científica, para a gente conhecer de fato o estado da arte da comunicação no país. Agradeço a todos e vamos em frente. Obrigada, professora Margarida. Eu gostaria de falar para as pessoas que estão nos acompanhando aqui pelo Zoom e pelo Facebook, que já podem enviar suas perguntas. Nós vamos ouvir alguns convidados e depois nós vamos trazer as perguntas. Então, vocês já podem ir colocando a pergunta aqui no chat do Zoom e também pelo nosso perfil do Facebook. Vamos passar a palavra, então, agora para a nossa querida Silvia Marques de Mello, esposa do professor. Silvia, a palavra é com você. Olha, eu fiquei muito contente, porque quando Zé Marques abriu o Café Intercom, alguns de vocês não estavam ainda na Intercom. E foi, assim, um sucesso. Muitas sessões eram em livrarias e tinha um bom público. Ana Maria se lembra, viu? E então a Intercom, ela cresceu em todos os pontos, em toda a produção dele, de vocês, que são os seguidores. E eu acho que esse plano da cátedra, ele abrange tudo isso. Vai ser formidável. Eu parabenizo a Sônia, Giovano,
a Jussara, Maria Imaculata, Nair, a Margarida, o Flávio, todo mundo, todos vocês, entendeu? O Robson, entendeu? A Eliane, a Sônia pela vontade de fazer renascer. E a Intercom é isso, a Intercom tem que renascer sempre. O Brasil precisa. Entendeu? O momento é difícil, mas com boa vontade tudo anda. Entendeu? Um beijo grande para todos. Meu abraço. Obrigada, Silvia. O Marcelo está por aí, porque a gente aproveitaria. Eu estou aqui. Então vamos lá. A palavrinha do Marcelo. Para ele aparecer. Aqui conosco, o Marcelo é o diretor financeiro da Intercom e filho do professor José Marques de Mello. Bom dia, Marcelo. Bom dia para todos. Grande prazer estar aqui com vocês. Muito emocionante estar aqui celebrando esse dia, né? E na companhia de gente tão zelosa e dedicada aí enfim, por tudo que meu pai construiu, né? Não só na Intercom, mas, enfim, também nas relações pessoais com vocês e, enfim, muito bom estar aqui com vocês. Tá? É um calor no coração e gente, a gente precisa mesmo realmente a cátedra está aqui funcionando, né? Nesse primeiro momento aqui à distância é muito importante porque a gente vive aí um momento extremamente difícil, né? Pessoalmente para todos e para o campo da comunicação também a gente já vinha vivendo esse momento difícil antes da pandemia e enfim tudo isso foi se somando mas está aqui todo mundo junto fazendo isso é reconfortante que a gente vê que a gente vai conseguir vencer, né? A gente vai passar por todos esses obstáculos, seja os obstáculos que a Intercom está passando, os obstáculos que as universidades estão passando e os obstáculos que a gente está passando aí como professores também, né? E a gente vai conseguir superar tudo isso, tenho certeza, né? E ver todos vocês aqui acho que é a confirmação de que a gente vai conseguir avançar muito aí. Muito obrigado para todos. Obrigado, Sônia, Nair, Giovandro, né? Margarida, Ana Maria, enfim, o conselho, toda a diretoria que está aí presente, os amigos, tá? Um grande abraço para todos, gente. É isso. Seu microfone está desligado, Sônia. Pronto. Sônia, Oi. Oi. Tá ok. Mas agora a gente pode continuar, né, Nair? Sim. Vamos passar agora para a professora Ana Maria Fadu. Gostaríamos de ouvir um pouquinho a professora Ana Maria Fadu. Prazer, professora Silvia, ter ouvido a senhora, o Marcelo, e pela participação de vocês aqui. Vamos lá, professora Fadu. É um prazer estar aqui com todos vocês, né? Quero cumprimentar a atual diretoria por esse evento, espero que continue e estou torcendo aí para que a gente não desanime nessa situação tão difícil que vivemos hoje no Brasil. Mas eu quero retomar um pouquinho a minha história com o professor Zé Marques. Ele foi a pessoa mais importante na minha vida. Eu devo a ele tudo, né? E eu o conheci em 1969, na ECA USP. E tem uma coisa muito gozada, é que eu precisava, para ser contratada na ECA USP, de atestado de boa conduta. E aí o chefe do meu departamento virou e falou assim, vai lá e pede para o professor Marques assinar e dar um atestado para você. Eu nunca tinha visto o professor Marques, não o conhecia, entrei na sala dele e pedi um atestado de boa conduta para ele. E assinou o documento, né? Então é uma história muito antiga, de 1969, né? E eu poderia dizer que toda a minha carreira, né,
ele esteve muito próximo, porque eu fui me afastando cada vez mais da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, eu sou formada em Filosofia, né? Fui me afastando e, graças a ele, né, eu fui me aproximando da comunicação. E eu me lembro muito bem quando ele caçoava, lá nos anos 1971, 72, 73, que eu dava Adorno, não sei o quê, Horkheim. Ele já conhecia esses autores, né? É uma coisa muito interessante a gente pensar que o professor Marx, em 1969, já tinha uma visão da pesquisa internacional. Ele já conhecia pesquisadores americanos, norte-americanos, né? E conhecia também os pesquisadores latino-americanos. Então, essa visão internacional, para mim, era muito nova, porque eu só tinha relação com a França. O Departamento de Filosofia da USP só tinha relação com a França. Inclusive, eu devia ter ido, em 1970, fazer um mestrado lá, né, orientando o professor Janotti, né? Mas aí foi tudo caçado, não deu certo. Graças a Deus, eu fiquei na ECA USP, né? E uma coisa que me impressionava muito no professor Marx era a capacidade que ele tinha de trabalhar com várias dimensões, né? Quer dizer, ele queria a questão da documentação, que ele começou, e as bibliografias, essa coisa toda. Depois, a preocupação com integrar pesquisadores do Brasil, num primeiro momento, né? Então, o nosso primeiro congresso, em 1979, né, foi em Santos, e lá já tinha essa preocupação de integrar pesquisadores brasileiros e internacionais, né? Então, eu queria... com muita mata, né? Tá muito verde. Ei, bonito, vamos tomar banho? Precisa desligar o microfone, o professor Renato Moraes. Alguma coisa aí, né? Ai, posso continuar um pouquinho? Já, eu tenho um contato para isso. Pronto, posso continuar, Sônia? Pode, obrigada, professor Renato. Ok. Então, eu acho que essa visão internacional do professor Marx, sumiu tudo, né? A visão internacional do professor Marx começa lá já com a visita, com o curso que ele faz lá no CIESPAL, em Quito, no Equador, e que vai continuar, né, com uma pesquisa que a gente faz junto com a Universidade do Texas, em Austin. Então, ele era um pesquisador brasileiro que tentava se integrar com a América Latina e também com países do primeiro mundo, principalmente Estados Unidos, que ele conheceu os pesquisadores no CIESPAL, né? E depois, mais recentemente, é claro que ele vai buscar a integração com Portugal, com Espanha e com a América Latina em geral, né? Então, eu queria dizer para vocês que a grande contribuição do professor Marx à pesquisa em comunicação no Brasil foi, num primeiro momento, essa visão internacional. E, mais recentemente, eu percebia que ele cada vez mais se voltava para o regional, né? Ele estava muito interessado em acompanhar as pesquisas que eram realizadas nas diferentes regiões do Brasil e principalmente nessa questão da cultura popular, da cultura realmente que ele estava mais interessado, né? Então, eu acho que a minha visão do professor Marx na pesquisa em comunicação no Brasil em primeiro lugar, essa ideia, a importância da documentação, em segundo lugar, essa visão internacional que ele sempre teve, né? E que, de certa forma, vai continuar por todos os anos posteriores, né? E que uma coisa que foi muito interessante para a gente foi a integração de pesquisadores de comunicação
com antropólogos e cientistas políticos, que foi a pesquisa e antropólogos da Unicamp, da Universidade Federal de Minas Gerais e dos Estados Unidos, na Universidade de Texas, em Austin, né? Que foi essa questão de trazer uma preocupação de fora, né? Os pesquisadores, antropólogos, cientistas políticos estavam muito interessados em ver a importância da telenovela na cultura brasileira. E aí a gente faz realmente um trabalho muito interessante com pesquisadores internacionais do Texas e também pesquisadores brasileiros. Então, eu acho que a contribuição básica do professor Marx é integrar pesquisadores brasileiros com pesquisadores latino-americanos e pesquisadores também norte-americanos e depois espanhóis e pesquisadores portugueses. Eu acho que era isso que eu queria falar sobre o professor Marx. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, professora Ana Maria Fadu. É um prazer tê-la aqui conosco nesse encontro. Eu quero só passar uma questão que já chegou aqui pelo chat do Zoom. O Wagner Lenhart, ele fala para a professora Margarida. Professora Margarida, gostaria de registrar que pesquiso a temática de comunicação e universidades no atual contexto político e sua tese é uma referência para mim. Gratidão. Gostaria de reforçar que estamos recebendo as questões aqui pelo chat do Zoom e também pelo perfil da Intercom no Facebook. Vamos agora passar a palavra para a professora Maria Imaculata Vassalo Lopes, que é membro do Conselho Curador da Intercom e também já foi presidente da Intercom. Bom dia, professora Maria Imaculata. Professora Maria Imaculata, está aí? Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, professora, nós não estamos... Está tudo bem? Estamos ouvindo, mas não estamos vendo a senhora. Estamos vendo a senhora, professora. Agora sim. Agora sim. Sim, professora. A palavra é sua. Eu não sei, não estou tendo retorno, essas coisas acontecem. Mas eu queria estar aqui. Professora, o sinal da senhora não está muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos passar a palavra para uma outra pessoa e nós vamos fazer contato com a senhora. Mas eu queria estar aqui, agora sim. nesse momento, como estão fazendo os outros. Pode continuar? Pode. Pode sim. Eu estou achando melhor a gente... Vamos ver se agora nós conseguimos. Professora, eu acho melhor a gente passar para uma outra pessoa, então. Então, nós vamos entrar em contato com a professora Imaculata, ver o que está acontecendo com a conexão dela. Professora, nós vamos... No meu depoimento, nós vamos ter recolocado também. Nós estamos com problema com a conexão da professora Imaculata. Vamos passar para a Jussara? Vamos. Professora Jussara Brits, da UFOP, a professora Jussara foi orientanda do professor José Marques de Mello. Jussara, está aí, Jussara? Jussara, está nos ouvindo? Vou botar microfone aqui, um minutinho. Então, vamos lá, Jussara. Jussara está só se ajeitando tecnicamente e já vai falar conosco. Era mais fácil esse negócio. Estão me ouvindo agora? Estamos ouvindo e te vendo, Jussara. Bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Estou emocionada e feliz, né, por estar com vocês, principalmente com esse elenco aí maravilhoso de convidados para essa conversa, né? Não são palestrantes, na verdade, que são minhas professoras, né? Ana Maria Fadu, Margarida Kunski, Maria Imaculata, meus colegas, Giovandro, Nair, meus amigos, Sônia, outros, né? E meus queridos, minha querida Silvia, a gente quase se chama de professora Silvia, e o Marcelo, né? Que
estão aí presentes em todos esses momentos. Muita honra, então, participar com essas pessoas. Eu realmente fui escutando o que vocês estavam dizendo. A professora Imaculata continua falando, eu acho, viu? Achando que está online. Fui ouvindo, né, a cada um e anotei algumas questões e eu gostaria de destacar 4 aspectos, né? Quando vocês mostraram a Sônia, quando você mostrou, eu estou na ordem de aparecimento das questões, tá? Quando você mostrou a página, né, você falou em transferência de conhecimento. Eu acho que esse é um termo-chave, uma rubrica-chave desse trabalho que está sendo construído, que eu gostaria de participar, né? Se não por todas as outras razões, em homenagem àquele também que me trouxe para a academia, me ensinou a pesquisar, não é? E tantas outras questões que eu devo a ele. Só que talvez eu falasse em compartilhamento, sabe? Porque eu acho que ou alguma coisa mais próxima dessa palavra, que significa, né, que vem também ao encontro do que o Giovando destacou, né, que essa importância da amizade. Não se trata de nepotismo, de escolha entre os amigos, mas de tornar-se amigo a partir daquilo que a gente vem fazendo e daquilo que nos une, e de termos princípios semelhantes. Eu acredito que nossas ideias são muito diversas, nós temos opiniões distintas, mas nós temos os mesmos princípios, pelo que eu venho acompanhando desses anos todos, mais de 25 anos. Vocês acreditam que eu tenho até uma plaquinha assim de bodas de prata, né, com a Intercom. Então, eu pude observar que tem essa harmonia entre as pessoas que passam a trabalhar juntas, sempre incentivadas pelo professor José Marques de Mello. Eu me lembro que a gente brincava nos congressos, que ele de manhã era o primeiro a estar lá com a Silvia, né, no café da manhã, às vezes ela chegava depois, mas estava sempre lá. Quando a gente estava muito cansado, a gente sentava longe, porque lá vinha tarefa. E é por causa disso, né, que nós nos tornamos... Eu, por exemplo, uma professora com um pouco mais de carga de conhecimento, né? E esse é um aspecto, já é o segundo, da importância da amizade, que, por exemplo, eu quando, desculpa, o Giovando falou isso, eu olhei ali para a imagem da Ana Maria e me senti naquela biblioteca, lembra, professora? Que era uma biblioteca que a gente frequentava, nós não tínhamos internet, não existia, ou se existia, não era tão acessível depois que a gente começou a ter, mas sim, era na casa da Ana Maria, por exemplo, não é, que eu ia pesquisar, que eu ia... e na casa do professor José Marques, sem dúvida, também, né? Então, é dessa amizade que o Leonardo Boff e que Giovandro se referem, né? Nair também, né? A gente firmou uma amizade a partir do nosso trabalho juntos, a gente se encontrou aqui em Ouro Preto, onde eu estou nesse momento, né? Na Universidade Mariana, na Universidade Federal de Ouro Preto, realizamos já de saída a Nair alguns eventos da Intercom e eu estive acompanhando. Enfim, outra coisa que eu estava listando, e depois, quando eu vi a professora Margarida falar, eu vi que eu concordo muito com o que ela disse, nas questões principalmente no que ela falou de reproduzir o que já foi dito, eu acho que não é só por a inexistência de referências, assim, as referências não estarem tão disponíveis, mas eu acho também que há um complexo assim de modernidade. Eu preciso falar o novo e nem sempre é ali que você vai cultivar o seu trabalho. Eu acredito, o professor nos ensinou muito a buscar as raízes, não é, do conhecimento. Por exemplo, tem um trabalho bastante interessante, digno de aplauso, que é feito na USP, né, que é o manchetômetro, que ele usa uma metodologia para ver
como que as manchetes, enfim, são positivas, negativas para determinado assunto político ou tema que seja, não é? E muito, muito interessante. Porém, eu fui estudar a metodologia, isso não é um defeito, mas não é uma crítica, sim. Ela não se ela é exatamente aquilo que eu me lembro das minhas primeiras aulas que eu tive no mestrado do professor José Marques de Mello, sobre essa análise de conteúdo, né? uma análise de discurso, uma linha, não é? de pesquisa, uma metodologia que vem crescendo bastante e é muito importante no nosso momento. Mas eu me lembro que lá nos anos 90, né, é que o professor já nos trazia o trabalho do pioneiro Jacques Kaiser, e é pecado falar nisso hoje, como se, não é, as pessoas querem falar de algo que se reinventa o novo, e eu acho que é um grande equívoco, porque se você parte do que está já consolidado, você avança mais, não é? Você não inventa novas terminologias para dizer exatamente a mesma coisa que era dito nos anos 70, que era a pesquisa do Jacques Kaiser. E as pessoas não reconhecem, e eu acredito que a nova geração nunca ouviu falar de Jacques Kaiser. E quem eu conheci através do professor José Marques de Mello. Acho que o grande legado do professor José Marques de Mello, é difícil da gente repertoriar, mas eu coloquei alguns pontos assim que eles se ampliam, eles se enraizam, eles criam novas raízes, cada um desses aspectos que eu estou colocando, e com certeza vai faltar alguma coisa. Primeiro, essa coisa dele reconhecer, dele nos fazer, nos estimular a pesquisar e a reconhecer qual é o pensamento, qual é a contribuição dos latino-americanos para a ciência da comunicação, tanto aqueles que foram os fundadores quanto os atuais. Ele nunca diferenciou em pesquisar as novas produções, incentivar os doutorandos, os mestrandos, sabe? Então, a partir daí, não é, que ele foi consolidando a Escola Latino-Americana de Comunicação, que Margarida, acho que você falou, Margarida, que ele criou, eu acho que ele reconheceu a existência de uma escola latino-americana de comunicação, e reconhecer, porque ela estava ali, as produções estão aí, né? Foram muito importantes, inclusive para os primeiros projetos, né, de políticas de comunicação, não é? Aqui da América Latina, e que ele reuniu, eu ajudei, era mestranda nesse momento, a orientanda dele, e ele reuniu todos esses pioneiros, a maioria estava viva ainda, hoje eles já se foram, né, já foram construir escolas em outras esferas aí da existência, mas eles estavam todos aí no primeiro evento que teve da Escola Latino-Americana de Ciência da Comunicação. Me lembra aí, me ajuda, Nair, a lembrar o nome desse evento, não é? Que reúne, que congrega os latino-americanos, e aí foi produzir um livro, né? Vinha o Luiz Ramiro Beltrán, essas pessoas aí dessa geração, né? Enfim, eu acredito que eu toquei nos aspectos que eu queria ressaltar, e resta muito pouco a dizer, né? Depois de conversar com essas feras, que um dia o professor Zé Marques me falou, para de só escrever o que já falaram as vacas sagradas, agora seja você um pouco, né? Ele dizia isso, me disse isso depois de ter me dito no nosso primeiro encontro que ele nunca ia ser meu psicólogo, que ele ia ser meu orientador. E, na verdade, ele acabava sendo orientador, psicólogo, né? E as vacas sagradas eram Maria Fadu, era Maria Imacolata, né? Era Margarida Kunski e outras tão sagradas aí, como ele também. Então, gente, hoje o meu ego aumentou muito, sabe? Por estar aqui com vocês, agradeço. E quero desejar a todos, né, muita saúde e muita força para resistir à pandemia do vírus, né? E a pandemia política que está tentando nos destruir. Nós não passarão.
Obrigada, Jussara. Jussara, tão querida e uma amiga querida que o FOP me trouxe. Obrigada, Jussara. Então, nós vamos tentar agora falar com a professora Imaculata novamente. Imaculata, está nos ouvindo? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Então vamos, Imaculata, vamos, agora vai dar certo, por favor. Então, se ficar um pouco picotado, não tem problema, né? O que é importante é esta reunião e agradecer à diretoria da Intercom pelo convite. Eu sei que, como sempre, esta reunião é resultado de um mutirão, realmente assim, de pessoas que sentem a Intercom, não é? Pertencer a uma coisa espetacular de eu faço questão de dizer isso, que a gente tem tantas atividades extremamente, vamos dizer assim, difusas, mas tem certas coisas que a gente não abre mão. Parece que E uma delas, então, é que hoje é um dia marcante para nós, e esta homenagem dizer que o professor José Marques de Mello continua mais vivo do que nunca entre nós, e assim ficará. Para isso, professora Silvia, sintam-se também celebrados, sintam-se também revigorados com nessa nossa reunião. Eu queria fazer uma observação, as minhas observações são um pouco mapear, como fez a Margarida, a Ana Maria Fadu, as nossas relações, as nossas construções dentro da Intercom. Mas, Giovana, eu queria pegar o mote que você utilizou em termos de dizer, eu gostaria de pedir em termos de dizer, passem os seus vídeos, muito negativa esse grupo personal. Posso continuar? Pode, eu estou pedindo a todos para desligar os vídeos, porque aí pode melhorar a nossa conexão, tá bom? Pode continuar falando, Imaculata. Tá bom. Pois não. Então, a questão do culto à personalidade. Então, quem quer utilizar isso de uma maneira autoritária, de uma maneira até populista, né? No sentido populista, eu queria dizer que as pessoas que constroem um campo, e o campo, como diz, por inconsciente coletivo, e mostrar esse inconsciente de uma maneira que ele se atualize essa história em suas posições políticas dentro da sociedade. Eu gosto muito desta ideia de campo inconsciente e, portanto, vamos chamar essas pessoas, essas personalidades de referência, como os nossos clássicos. Os clássicos dentro de um campo são aqueles cujo trabalho nunca se esgota. Eles podem ser de outro momento, até de outro século. Mas a relação com eles é sempre no sentido de que eles continuam falando para o presente. O que nós tiramos deles, eles nunca
votam, sempre é extremamente importante, principalmente na área de comunicação, no campo da comunicação, e tem realmente uma história que não é pacífica. Pelo contrário, a gente já disse muito a respeito, vamos dizer assim, da turbulência do nosso campo, porque surge dentro das ciências sociais e com ela passa a ter uma relação, além de, vamos dizer assim, copresença, tem o seu capital, e quanto mais entrarem linhas, teorias, vão disputar o mesmo capital. Isso é uma ideia bonita, não é para acabar com a outra, mas só dizer em que relações nós estamos. Eu acho que o professor Marques sempre percebeu isso, porque foi dele e de outros, quando estiveram na CAPES e no CNPq, de dar aquela rubrica para as pesquisas de comunicação. E nós não éramos mais uma linha especial da sociologia. Isso realmente é muito importante, porque hoje, que nós temos no país, reconhecem a comunicação como um campo, como os outros campos, com a sua autonomia, com a sua especificidade, com o seu capital epistemológico, com o seu capital teórico, com o seu capital metodológico, com as suas temáticas. E nada é mais autonomia, com o seu capital metodológico, que vem da graduação, com as referências da comunicação, para realmente abraçar a comunicação como ciência, sim, também como arte, como saber. Então, nós não temos dúvidas de que nós temos esse ponto de vista, estamos sempre construindo o ponto de vista comunicacional. Mas não é apenas a comunicação que faz isso. Todas as ciências são obrigadas a desenvolver o seu ponto de vista e atualizá-lo, porque senão ele deixará, esse campo deixará de ser atual, deixará de falar medo. Então, o que a gente tem a fazer de saber é ter essa consciência. Porque por isso que eu digo da questão desta consciência do que nós somos, da reflexividade que deve comportar, talvez aí sim, mais do que outros campos, a nossa pesquisa. Marques de Mello é um clássico. Eu me refiro a ele, eu uso o professor Marques em sua bibliografia, em suas atitudes, como realmente, vamos dizer assim, a palavra está meio desgastada, mas como referência, como modelo, de fato, porque ele é um clássico que não pode ser dispensado. Então, um clássico brasileiro é muito importante ter nesse ponto de vista. E ele, nessa sua classicidade, vamos dizer assim, fez aquilo que as minhas colegas anteriores fez nesse ponto de vista. E foi desde o administrador, o visionário, o agregador, o ativista, o militante, a fazer, portanto, o quê? O estado do campo parece que agora interrompeu a conexão da professora Imacolata. Professora? A sua documentação, Marção, ele foi... Sim, agora voltou. Então, eu não sei o que... Talvez seja... Não é
mesmo eu, talvez seja, não é mesmo eu, mas a NET aqui na minha região, não mais? Sim, está picando bastante, professora. Eu pediria à senhora, então, para caminhar para o encerramento, porque a conexão realmente não está boa. Tá bem, eu queria, então, transmitir esta minha visão, tá? Que a gente não tenha qualquer, vamos dizer assim, qualquer resistência ou qualquer aceitação por essa. Professora Imaculata, eu acho que agora a conexão da professora parece que encerrou. Vamos dar a palavra, então, à professora Eliane Mergulhão, que pertence à rede Folkcom e também foi orientanda do professor José Marques de Mello. Bom dia, professora Eliane, é um prazer. Bom dia a todos. É uma honra, é um prazer estar aqui. Sabemos que são muitas e muitas pessoas, né, que têm a falar, né, de todos os projetos que o professor Marques realizou. Porque vocês já falaram quase tudo aí, né? Eu vou só resumir aqui em verbos, né? Que eram as ações do professor Marques de Mello, né? Era incentivar, construir, ligar várias dimensões sem fazer distinção nenhuma, né? Uma pessoa que não era pesquisador tornava-se pesquisador com ele. E algo muito importante que todos nós sabemos, que os eventos realizados por ele, como o Congresso Brasilianista, como as Jornadas Beltranianas, o Pensacom e outros projetos que o professor realizava, inclusive esse café, né, que hoje nós vamos chamar Cátedra Café Intercom. Eu fui, vamos dizer assim, eu, a Sônia, o Flávio, todos que foram orientandos dele, éramos criados, né, na cátedra, porque era nos intervalos e algumas tardes que ficávamos lá. E aí, nessas tardes, como eu falei, até brinquei, que ele dizia assim, eu vou ali ao banheiro. Quando ele voltava, até eu brincava com a Sônia, tem projeto em vista, porque ele já vinha com projeto. E não eram projetos que ficavam só no papel, que é isso que a gente vê muito hoje na educação, né? Fazem muitos projetos bonitos no papel. O professor fazia um rascunho no papel e nós sabíamos que ali ia se tornar um grande evento. E não era um evento para um grupo restrito, era um evento que agregava muita gente. E eu peço a vocês que deem continuidade a isso. Vocês falaram aí muito palavras de humildade, né? Humildade em todos os aspectos, e era com isso que o professor trabalhava. O professor... Gente, eu sou uma experiência que eu fiz um mestrado na PUC, e eu acabei meu mestrado e eu me desvinculei. O professor não deixava ninguém se desvincular dele. Não só dele, como criarmos um grupo, né? Que é o que nós estamos aqui agora. Com experiências totalmente diferentes, com gerações totalmente diferentes, né? Aí o exemplo disso é o Flávio, né? Que é o nosso, né, vamos dizer assim, o menininho, vamos dizer, né? Porque já temos aqui vários filhos do professor Marques de Mello na fase adulta. Eu tive a honra, que foi um dos maiores eventos que eu participei, porque ele me deu o prazer de organizar, que eu tenho até hoje, né? Que foram as Jornadas Beltranianas que fizemos em Campo do Jordão, né? Ele simplesmente pegou a literatura de cordel, que ele tinha mais de 600 livrinhos de literatura de cordel, e decidiu fazer doação. Então, a palavra doação fazia parte da vida do professor Marques, né? Doar. Doar material, doar livro, doar conhecimento, doar amor. Né? E essa jornada mesmo, ele fez no Museu lá de Xilogravura,
foi um evento espetacular, né? A primeira jornada beltraniana também, que foi em Ponta Grossa, né, em 2010. Foi assim. Então, gente, é muito. Essa live não teria tempo suficiente para falarmos de tudo, de toda a construção intelectual que o professor conseguiu transmitir e fazer com que dessemos continuidade. Então, eu faço um apelo a todos vocês que, com humildade, vamos construir, incentivar, estimular para darmos continuidade a todos os projetos do professor, né? Vamos deixar. Quero parabenizar a Intercom por não deixar também que o Congresso Intercom não acontecer esse ano. E tem que ter um congresso. Se nós somos comunicadores, se nossa ferramenta hoje é a internet, esses instrumentos, essas ferramentas, temos que dar continuidade ao Congresso. Então, eu quero parabenizar a Anaí, a Sônia, o Giovando, a Marcela, todos aí, diretores, conselheiros, a professora Margarida, Imaculada, para fazer com que o Congresso da Intercom aconteça, né? Porque não podemos deixar, não podemos de lembrarmos, de produzirmos, né? Porque, às vezes, um intervalo que se der nisso, podemos nos acomodar. E o professor não deixava. Ele não deixava a gente se acomodar. O tempo todo com projeto, com acontecimentos, e é isso. E agradeço de coração, né? Isso, e muitos anos ainda estaremos, com certeza, aqui, dando continuidade aos projetos do professor Marcos. Muito obrigada, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, professora Eliane Mergulhão, aí pelas palavras e todos que já falaram. O nosso tempo está curto, né? Por isso que a gente marcou 5 minutinhos para cada um, mas eu vou pedir para que resumam os últimos, aí resuma esse tempinho de 5 minutos, né? Para também ter sua fala. Então, agora eu passo a palavra para o Rodrigo Gabriotti, para ter um momento de fala também, né? Breve, mas que seja bem bacana para todos nós esse momento. Rodrigo, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Sônia, demais participantes. Primeiro agradecer aqui a Sônia pela acolhida do evento, né? Que foi, como ela já colocou, meu primeiro contato. Agradecer também a Nair, enfim, ao Giovandro, em nome de toda a diretoria da Intercom. Rapidamente, eu acho que eu vou pegar pela fala do tema do evento, que acho que foi bem feliz, né? Na escolha da Nair, da Sônia, da diretoria, que é conexão e investigação. E eu acho que esses são os dois eixos, né, que moveram o professor Marx. Ele foi meu orientador de doutorado. Eu acho que pelo campo da investigação, e aí eu pego o gancho com o que a professora Margarida Kunsch falou, da questão do estado da arte, eu me lembro que eu já via o professor Marx, né, de eventos. A primeira Intercom que eu fui foi em Natal, em 2008, e foi muito, por um lado foi triste, por outro lado muito feliz, porque meu artigo não havia sido aprovado, eu fiquei um pouco frustrado, mas lá em Natal eu conheci o que era Intercom, pessoas incríveis, e faço parte até hoje. De lá para cá eu só não estive na Intercom da USP, em São Paulo, mas estive em todos os congressos nacionais, em todos os eventos. E quando eu conheci pessoalmente, em 2014, através do professor Oswaldo José de Moraes, eu tinha esse desejo pelo doutorado, eu já era mestre, e quando nos conversamos pela primeira vez, ele me recebeu no apartamento dele em São Paulo, e ele falou para mim: você precisa fazer um estudo da arte sobre o fomento da pesquisa em comunicação. A gente precisa saber, eu tenho a ânsia de saber, eu tenho interesse de saber como que as agências de fomento estão pesquisando e legitimando o nosso campo. E assim ele me deu a ideia da gente pesquisar o fomento da FAPESP, como a FAPESP estava apoiando as pesquisas em comunicação, e como muitos já disseram, a Eliane, enfim, ele sempre tinha essa vontade, essa garra, e ele falou: e você vai começar lá em 1960, porque foi um dos primeiros a ter fomento. Infelizmente não deu para ir lá nos anos 60, porque não se tinha acesso aos documentos, enfim, mas esboçamos outro recorte, ele nunca deixava a peteca cair, e fomos por um outro método, né? Eu rapidamente, que a Sônia tinha pedido aqui também, essa ideia dele, né? Porque o professor sempre foi um visionário, e tudo que ele falava dava certo e tinha sentido. Então hoje eu estou colhendo muitos frutos disso, né? Agradeço imensamente a ele. E de 2014 a 2018, quando
trabalhamos juntos, né, e foi minha defesa. A Sônia participou da minha banca também. Eu rapidamente fiz um levantamento aqui só a partir da tese, né, e de alguns outros projetos conjuntos, desses como a Eliane falou, né, e ao banheiro vinha com um projeto. São 7 capítulos de livro publicados, 4 artigos em congresso, 2 artigos em revistas. Ainda estou aí para sair um artigo, uma resenha, tem um outro, 2 estão esperando avaliação, um está para ser publicado brevemente. E uma grande conquista, né, pensando esse eixo da investigação, por tudo, agradecer o que ele fez por mim, né, e como ele me inseriu nisso, no campo da investigação, no campo do conhecimento, é que no ano passado, lá em Belém, o meu trabalho foi reconhecido com o Prêmio Freitas Nobre, do qual eu tenho muito orgulho e uma alegria imensa, né, como o melhor trabalho de doutorado apresentado no Congresso Nacional 2018 de Joinville. A professora Ana Maria Fadu e a professora Jussara Brits tiveram na avaliação no dia desse trabalho, e assim é muito, muito gratificante, então eu devo tudo a ele. E no campo da conexão, né, essa questão dele agregar pessoas. Então eu estive em coisas impensáveis, né? Quando a gente está começando, a gente sabe o lugar da gente. E assim, de eu estar em... Primeiro, esqueci aqui, mas mandar um grande beijo para a dona Silvia, né, que sempre me acolheu na casa dela como um filho. Então, sábado de manhã era dia de ir na casa do professor Marques. E essa conexão que ele fazia, né? Então, eu já tive, por exemplo, de estar na Intercom um dia, e onde fica a secretaria e a diretoria no Centro Cultural Intercom, e eu procurando um lugar para almoçar, evidentemente ali por perto, e ele passar lá e chegar e me enfiar dentro do carro com ele, com a dona Silvia, e falar, você vai junto almoçar. Então, eu almocei, por exemplo, com pessoas, com expoentes, né, da diretoria da Intercom e com expoentes da pesquisa em comunicação. Então, essas conexões de tudo que ele colocava a gente, né, o projeto que ele deixou aí como herança, que a gente fez o livro no final do ano passado, né, o Pensacom, e todo esse trabalho, quer dizer, tudo isso que ele me proporcionou e que eu consegui manter o legado dele de fazer, né? Eu também tive uma outra grande alegria, que além do prêmio, né, que eu falei do ponto de vista da investigação, quando ano passado eu fui convidado pela Cibercom para fazer parte como um dos coordenadores do grupo de teoria, metodologia e epistemologia da comunicação, né? Então eu estive na Colômbia, foi minha primeira experiência internacional. A professora Margarida estava lá também, a professora Imacolata, a professora Cecília. Então, são coisas assim, acho que o professor Marques Mello era incrível. E como eu disse no artigo apresentado sobre parte da produção dele, no grupo de pesquisa do qual eu faço parte, da Intercom, eu disse no congresso do ano passado, no artigo do congresso do ano passado em Belém, que o professor José de Marques de Mello é imortal. Então, só tenho a agradecê-lo, agradecer a todos vocês, são pessoas incríveis que eu conheço, convivo, tenho muito orgulho, uma paixão muito grande, e estou aqui a serviço da Intercom, e vocês sabem, a Nair e a Sônia, basta um e-mail que eu já respondo e estou apto para escrever, mesmo que a gente tem muita coisa para fazer, mas seguir esse legado dele é um grande prazer. Conte sempre comigo. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. É verdade que o Rodrigo, a gente aperta, a gente manda mensagem para o Rodrigo, para o Flávio, né? Eles acabam ajudando a gente. E a gente aprendeu isso com o professor Marques, né, Nair? A gente acaba distribuindo. Daqui a pouco, Nair, as pessoas vão correr da gente. Daqui a pouco... corriam dele, né? Sabia que a aproximação dele era preciso. Ô, Sônia, se vê o celular, se vê na ligação que é da Nair ou da Sônia, o pessoal vai começar a não atender. Deus me livre, lógico, nem chegar perto do professor Marques, mas a gente está sempre cobrando as pessoas. Um legado maravilhoso, né? Vamos lá, então, próximo. Então, vamos lá, gente, para a gente ir para o encerramento. Vou convidar agora o professor Robson para falar também, um tempinho reduzido, mas com certeza muito significativo. E, por último, o Flávio, como último orientando do professor Marques, e também para a gente ir para os encerramentos. Vamos lá, professor Robson, obrigada. Professor Robson. Está nos ouvindo? Microfone fechado. Vamos. Liga o microfone a todos. Agora está ouvindo? Sim.
Sim, Então Robson, tá vamos bom. lá. Bom dia a todos. Tá, obrigado pelo convite. Vou ser bem breve. Eu fui aluno do professor Marques no mestrado na Metodista, tive realmente esse grande prazer já de participar. Só vou falar rapidamente do Café Intercom, que foi um ambiente maravilhoso nas livrarias, já até a professora Silvia lembrou essa questão também, na FINAC em Pinheiros e outros locais. E eu acredito que a ideia de realmente tirar os pesquisadores, eu lancei alguns livros, outros colegas também, do ambiente acadêmico para um ambiente cultural, foi essa importância de democratizar a comunicação, de trazer as novas gerações, trazer um público diferenciado, já um público, na verdade, que não conhecia o Intercom, não conhecia nossas pesquisas também, grandes amizades e um ambiente de lazer, de confraternização. Acho que essa foi a grande importância realmente do café. Tenho grandes lembranças e fico feliz de retornar a esse café também já. E tomara que tenhamos outros em outros locais. O café saiu de São Paulo, foi para outras capitais e hoje está no mundo realmente digital. Então, eu só tenho a agradecer e ao professor Marques, também a minha carreira acadêmica, também devo a ele também, desde o mestrado, o doutorado e o Intercom. Muito obrigado a todos, tá? Um ótimo dia. Obrigada, Robson. Para encerrar, então, esse nosso encontro de hoje, vamos chamar o último convidado, que é o Flávio Santana, último orientando... Oi. Deixa eu só fazer uma vírgula aqui, rapidinho, porque é importante tudo que o professor Robson falou, mas se ele pudesse falar um segundo aí, rapidinho, do Ensicom, professor, que está dentro da cátedra. Pode ser, professor? Desculpa. Pode ser, tem problema. Passa para o Flávio. Podemos. Tem problema, isso já. E o Ensicom é resultado disso tudo também já. O Ensicom é o resultado que é o único espaço no Brasil de se discutir ensino de comunicação, tanto na graduação quanto na pós também já. E eu sou grato isso ao professor Marques, realmente, já desde no mestrado, ele já focava que o objetivo do mestrado era formar futuros docentes também em si. E hoje a gente procura reproduzir. O professor Fernando já, que pegou realmente como se fosse um grande objetivo, como se fosse o nosso foco também em si, de continuar, e ao professor Marques para principalmente ter um espaço, um fórum das novas gerações. A gente sente todos os anos, tanto em Ensicom regional quanto nacional, essa questão. E estamos muito felizes de continuar isso, principalmente agora, nesse momento já. Eu acho que o espaço que o Intercom dá realmente para todos nós é vital e o professor Marques está lá. Ele é o grande, realmente, já inspirador de todos nós no Ensicom e todos os espaços de ensino também. Obrigado. Obrigada, professor Robson. Vamos, então, à palavra do Flávio Santana, que foi o último orientando do professor José Marques de Mello. Flávio Santana, a palavra é sua. Obrigado, Nair. Meus cumprimentos a vocês, professores e professoras, que dividem este espaço comigo, em especial a dona Silvia Brizeno Marques de Mello, né? Sempre uma honra contar com a presença da senhora nesses eventos da Intercom, principalmente agora, né, com a inauguração da Cátedra Intercom José Marques de Mello. E agradecer a presença do público que nos está acompanhando agora, né, comentando, nos ajudando aí nas falas. Bom, mas nada mais justo que abrir a minha fala nesse momento, né, para destacar a importância do professor José Marques de Mello, a minha jornada acadêmica, que se trata de apenas um exemplo que o professor deixou aí nos seus mais de 50 anos dedicados ao estudo científico da comunicação, né? Todas e todos os orientandos do professor sabem o que significou, o que significa ter trabalhado com José Marques de Mello, né? Todo dia, como vocês falaram aí, todo dia surgia um projeto novo, uma ideia, uma reunião, principalmente aos sábados, né? Como a Anaí e a Sônia já citaram aí. Inclusive, gostaria de lembrar da nossa última reunião lá no Centro Cultural, dias antes do professor nos deixar, né? Eu, a Anaí, a Sônia, almoçamos juntos e foi um momento de discutir muitos projetos que o professor nos encaminhava, né? E foi nesses espaços, né, que eu comecei a me inserir na Intercom, né? É inevitável citar o nome do professor José Marques de Mello e não lembrar desses projetos e da sua vasta bibliografia, né? Grande parte delas com seus colegas, parceiros,
amigos de academia e principalmente com seus orientandos e orientandas, né? A grandiosidade do professor Marques é ainda mais completa por essa humildade que vocês já citaram aí, né, de enxergar nos jovens a aptidão de dar início e continuidade à trajetória acadêmica, né, ouvindo, oportunizando e delegando aí missões científicas. Me recordo que em 2017 eu participei da PolkCon em Recife, né, e fui premiado com o prêmio Roberto Benjamin, né, o prêmio audiovisual, tinha apresentado meu TCC, e o professor Marques procurou o Guilherme, que estava organizando lá o evento, e perguntou quem é esse rapaz de Sergipe que está participando do evento conosco, né, que foi premiado. E é difícil não me emocionar com esses momentos, com todas as contribuições, todas as oportunidades que o professor Marques me deu e tem me dado até hoje, né? Lá em 2017, né, quando eu vim para São Paulo pensando em fazer o mestrado na Metodista, com ele, né, ele me encaminhou até para uma reunião da Intercom. Nessa reunião estava até a professora Ana Maria Fadu, né? Eu conhecia a professora lá, ainda não conhecia pessoalmente, e foi lá que eu conheci outras pessoas, né? A professora Nair, né? A Sônia Jacone, Giovandro, toda a equipe da Intercom, e foram nesses encontros que o professor tanto proporcionou a jovens como eu, né, a concretizar uma trajetória acadêmica e continuar incentivando aí outros pesquisadores a traçar uma carreira acadêmica e dar o seu melhor para além dos muros da universidade. E quem mais além dessa nova geração, né, para dar continuidade aí no futuro ao campo, às pesquisas, né, voltadas à comunicação, né? Foi assim que ele fez na Cátedra Metodista, né, por muitos anos, né, quando construiu aí um vasto acervo do pensamento comunicacional brasileiro e latino-americano, que ganhou muito destaque aí na disseminação de estudos da comunicação e que assim pretendemos dar continuidade agora com a cátedra na Intercom. Com essa visão de compartilhamento, de saber, né, que o professor que nasce em Intercom, né? A Intercom tem se dedicado aí nos seus mais de 40 anos aos novos pesquisadores das ciências da comunicação, seja oportunizando no Intercom Júnior, né? No Spocon, na Revista Brasileira de Iniciação Científica, que eu, a Sônia Pessoa e a Anaí editamos, né? A Iniciacom. E a Intercom, ela continua fazendo parte da trajetória de muitos pesquisadores e pesquisadoras, né? Assim como eu, que estão, digamos que, começando essa trajetória acadêmica. Hoje, a Cátedra em Comunicação e Informação José Marques de Mello, ela nasce também com essa missão, né? Acredito que a ideia é continuar perpetuando o legado do professor, fomentando pesquisas e projetos, né, deixados por ele, inclusive, que eu pretendo até citar aqui na minha fala, rapidamente, como também novos grupos de pesquisa, eventos e espaços de saber, né? Aí, aproveitando essa minha fala, eu gostaria de citar um projeto que o professor se dedicou por muito tempo, né? Um trabalho sobre jornalismo comparado que ele desenvolveu, deixou bem encaminhado e se dedicou até o último dia da sua vida, né? A dona Silvia, o Marcelo, sabem muito bem que até o dia 20 de junho de 2018, o professor tinha acabado de selecionar os jornais, pôr em caixas e enviar para a Intercom, para iniciar esse projeto aí de jornalismo comparado, que foi iniciado lá em 66, né, quando ele publicou os estudos de jornalismo comparado pela Editora Pioneira, né, um livro lançado em 72, e que em 2016 ele volta, né, com os pesquisadores contemporâneos para fazer uma comparação daquele período com a contemporaneidade, né? Ele reunia aí a Clarissa Jusgilberg, né, o Ricardo Alvarenga, o Eduardo Gugel e a Rosemary Laurindo, que eu aproveito para mandar um abraço e um beijo para eles, com o intuito de entender como é que se comportava a imprensa diária aí na contemporaneidade e contrastar esses dois cenários, né? E o resultado do trabalho apresentou aí um cenário diferente de 66 para 2016, de 50 anos, né? E foi aí que em 2018 o professor pensou em retomar a proposta para averiguar se esse cenário era fruto da crise política que o país estava vivendo, né? E aí ele se debruçou em recortes de jornais, né, para continuar refletindo aí o cenário político brasileiro. E na série da Intercom estão lá separadas todas as caixas com recortes de jornais que o professor se debruçou até o último dia de sua vida para lançar esse projeto aí, e que eu tenho certeza que a Intercom vai
dar continuidade, né, nessa produção aí, principalmente agora com a cátedra. E aí eu não poderia deixar de mencionar também, né, que o professor sempre buscava distribuir as matérias recortadas em editorias em gêneros e formatos jornalísticos, né? Ele foi aí um nome muito importante na classificação de gêneros jornalísticos e que concretizou aí lá na sua tese de doutorado, né, com o primeiro doutor em jornalismo do Brasil, e um trabalho que se tornou aí paradigma, que ganhou mais força ainda com a criação do GP de Gêneros Jornalísticos na Intercom, né, que desde 2009. Então, eu não poderia deixar de citar esse marco, que é uma das diversas sementes que o professor nos deixou, que devemos aí nos comprometer em dar continuidade. Eu agradeço muito a Sônia, a Nair pelo convite, os demais professores que dividem esse espaço comigo, pela oportunidade de falar um pouco do professor José Marques de Mello, da cátedra e desses projetos aí que a Intercom tem se debruçado para desenvolver nesses últimos meses, né? Tenho certeza que teremos aí um futuro promissor para dar continuidade a esses projetos. Grato. Obrigada, Flávio. Obrigada também pelo seu trabalho dedicado junto à diretoria científica da Intercom no trabalho da revista Iniciacom. Vamos encerrar, porque o tempo nosso acabou. Teríamos muito mais para falar sobre esse assunto, mas o nosso tempo acabou. Quero convidar a professora Maria Imaculata para uma fala de encerramento. Professora, a senhora consegue nos ver e nos ouvir? Professora Imaculata? Vocês estão me vendo? Sim, professora, vamos. Vamos sim. Olha, muito obrigada por esta concessão. Eu queria dizer da minha satisfação, mas deixar talvez alguma sugestão, não seria bem sugestão, mas o que a gente vai fazer daqui para frente? A questão da pós-pandemia é de todos individualmente, subjetivamente, de toda a sociedade e da ciência também. Eu acho que vai valer muito a pena, aliás, vamos ser convocados a fazer isso, como vai ficar o nosso objeto na pós-pandemia, mas eu não confio, né, no nosso trabalho sempre de avançar, de reconstrução, e ter ajuda, sem dúvida alguma, sempre do legado do professor Marques de Mello. Essa questão do nosso objeto pós-pandemia é o que vai ser daqui para frente. Então, muito obrigada demais para vocês por esta oportunidade e até uma próxima vez, pessoal. Obrigada. Obrigada, professora Imaculata. Vamos todos ligar o vídeo agora, por favor, que nós vamos fazer um print da tela para uma recordação aqui do nosso encontro. Por favor, liguem os vídeos. Sorriso, todo mundo. Caprichado. Sorriso caprichado. Sim. Esqueceu o perfume. Passa perfume, todo mundo, porque nós vamos fazer. Todo mundo aí, apostos? Sim, senhora. Vamos lá. Todo mundo, sorriso aí. Tem gente aí que está ligando a tela e o vídeo ainda, por favor. Liga aí, porque nós vamos divulgar essa foto. Ok? Então, muito obrigada a todos. Foi uma alegria tê-los conosco nesta manhã de sábado, nesta retomada do Café Intercom, que agora é o Café Cátedra Intercom. Quer finalizar, Sônia? Muito obrigada, pessoal, pela presença de todos vocês. Foi um encontro maravilhoso, emblemático, né? E com certeza iremos retomar, sim, dar continuidade ao café, chamado Café Cátedra Intercom. E a gente precisa de todos vocês. Obrigada, professora Margarida, professora Imaculata, pelo apoio, professora Ana Maria Fadu, a todos, o professor Giovandro, né? Porque a gente acaba levando as propostas e todos acabam abraçando muito bem. Então, muito obrigada, bom final de semana. Dona Silvia, um beijo, dona Silvia, saudade imensa da gente conversar, bater um papo, né? Mas logo juntos, um beijão. Eliane.
Tchau, tchau. Obrigada, gente. Muito obrigada. Boa semana. Tchau, obrigada, Giovana. Obrigada, professor. Tchau. Tudo de bom. Margarida. Abraço em todos e todas. Um abraço. Logo, logo a gente se vê outra vez. Logo, logo. Tchau, professores. Tchau, obrigada. Tchau.